Olha aqui no meu olho. Você só vai comprar em contextos corretos. O que aqui a gente vai fazer é uma análise gráfica para tentar interpretar o que vai acontecer de movimento de curto prazo para quem faz trade, para quem gosta de comprar barato ou se expor em altcoins. Então a gente sempre precisa dos gráficos para saber o que a gente vai fazer com as altcoins. Se é hora de comprar as altcoins, se é hora de vender as altcoins, se está numa hora perigosa de se expor nas altcoins ou não. Porque as altcoins têm mais assimetria. Tendo mais assimetria, elas têm um risco potencial de retorno maior, porém o risco é muito maior. Então você nunca vai querer comprar uma altcoin em tendência de baixa. Nunca, porque você vai destruir o seu patrimônio. Você vai ruinar o seu capital. Você vai achar que vai estar pegando um atalho e você vai estar indo para o atalho direto para o inferno. Esse é o problema, tá certo? Então, as altcoins, pessoal, as altcoins, olha aqui no meu olho. Você só vai comprar em contextos corretos, tá bom? Sempre atrasado, tá? Pois você está no game, no gambling, tá bom? Tá certo? Então vamos lá, fofas. Pedro, essa alta de ontem dela é uma formação de fundo, uma reversão ou não? Ainda não sabemos. Por quê? Porque baseado no movimento aqui do price action, tá? O movimento de price action, isso aqui se chama cunha descendente de alta, tá? Ou seja, é uma cunha, uma acumulação de um preço de um ativo que, se ele romper em alta aqui, confirmar o rompimento, voltar a testar esse topo anterior e fazer um pivô de alta, ele vai entregar uma alta até lá em cima, certo? Dando oportunidade de uma alta forte de até 50% só a gente falando em pêndulo, tá certo? Qual é o grande problema aqui? Por que eu não posso falar assim, não, agora já vou comprar pêndulo agora e tentar arriscar esse rompimento? Primeiro, porque o rompimento não rompeu. Segundo, que quando aparece isso aqui, ele entra numa probabilidade de 70% de subir e 30% de cair. E 30% é a cada 10 vezes em que aparece esse padrão, 3 vezes ele rompe para baixo e não para cima. Tá certo? Então, se a gente entrar aqui sem uma confirmação, a gente está ainda em ameaça de continuação de baixa, ou seja, ainda a ameaça dele cair mais. Tá certo? Sabe por quê? Porque o principal suporte semanal dela está aqui embaixo. Ó. Tá aqui embaixo, entre 2,80 e 3,20. Tá bom? Então, se você comprar aqui em 4, nesse padrão, e ele entrar na probabilidade dos 30%, tu pode ver uma queda de 30%, ou até um pouco mais. Então é muito importante o seguinte, outro detalhe, ele está fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, ele está num canal em acumulação lateral para o preço tentar romper, né? Fazer fundo e tentar o rompimento. Mas o que custa esperar só mais um dia ou dois para ver se ele rompe para cima essa bosta aqui e aí você entra tentando capturar esse movimento de alta? Porque quando ele romper, ele vai aumentar muito a chance de tu atingir um alvo lá em cima, de tu pegar um movimento de alta forte, certo? Então, ele ainda está lateral. A alta de ontem, ela foi uma alta dentro de um período lateral, tá certo? Então ele está testando resistência 14, ele perdeu a resistência 14, está testando a resistência da média 14, tá certo? Qual o melhor período para comprar ativos? Quando essas médias aqui começarem a se aproximar cada vez mais, tá certo? Então, quanto o preço andar e ele aproximar cada vez mais as médias, ou seja, as médias ficarem mais tempo, o mercado ficar lateral mais tempo, melhor é para você comprar essa altcoin aqui, tá bom? Então, por exemplo, a Pendle, ela subiu ontem, eu comprei ela no dia anterior e eu realizei ela ontem. Eu vendi ela ontem em resistência, tá? Por quê? Porque eu prefiro ver depois, se ela romper, eu recompro mais caro, mas pelo menos sabendo que ela tem uma chance de me entregar a continuação de alta. Agora, por enquanto, eu não tenho essa certeza, tá certo? Eu não tenho essa certeza. Ela está numa linha de tendência de baixa e ela está numa resistência. Então, como eu não tenho essa certeza e o lucro foi bom de ontem, né? Foi um lucro considerável aí de 10% em BTC, foi bom, ótimo, tá tudo certo. Agora tem que seguir em frente,
A gente tem que esperar um pouco isso aqui, tá bom? Outra coisa que eu gosto, confirmação de dois sinais além do rompimento aqui da cunha descendente de alta, tá? Dessa cunha aqui. Eu gosto de ver as médias 12 e 50 se cruzando para cima, tá? Então ele precisa de mais um movimento de alta para eu ver esse cruzamento acontecer. E o principal é, a média do meu RSI tem que estar acima de 60. A média, a ponta amarela, ela está ainda abaixo de 50, dizendo que a média desse ativo ainda é de baixa. Ou seja, o comportamento do movimento ainda é baixista. Então ele não alterou esse movimento ainda. Então eu acho uma alta perigosa. Por quê? Porque existem altas para o preço cair mais. Existem altas para o preço cair mais. Esse é o problema. Existem altas para o preço cair mais. Então os caras ficam assim, porra! Gestor, agora eu quero empréstimos, porra! Alta infinita! Aí chega no outro dia, o mercado devolve tudo que subiu no dia anterior e o cara fala assim, pô, cai numa armadilha aqui. Então, o movimento, a gente tem que sempre respeitar o movimento da onda, tá certo? Por enquanto, dentro deste padrão aqui, que é um padrão de alta, e padrão de reversão, que ainda não foi confirmado, tá? Nós estamos fazendo ondas. E essas ondas ameaçam mais queda. Só que quando acontece a reversão, é exatamente quando aparece aquele rompimento daquela LTB que eu comentei ali com vocês. Tá certo? Mas detalhe, você está comprando um ativo que está com as médias 12,50 apontadas para baixo ainda. A onda ainda é de baixa, certo? Então é uma alta dentro de um mercado lateral. É uma falsa alta que a gente chama, tá? Aí tu pega o BTC. Aí tu pega o BTC. BTC está hoje testando uma resistência importantíssima, que é essa daqui, ó. Onde foi a região mais negociada nas últimas semanas? Aqui, tá? Aqui é uma região de defesa de vendedores. Então é uma resistência. 66.200 é uma resistência, é uma forte resistência. Para o preço fazer o quê? Para o preço continuar na água de salsicha lateral e vir tentar arrumar para queda novamente, tá? Pois, lembre-se, o mercado está lateral. O mercado está lateral. Lateral. Então o que que é? Aqui você vende, aqui você compra. Tá lateral. Aqui você compra, aqui você vende, tá? Então é aqui, ó. Aqui você vende, aqui você compra. Tá certo? E aí ele rompeu, aqui o pessoal tava fazendo lá fora, né, essa cunha aqui, ó, que pode ser uma reversão. Pode ser uma reversão, tá certo? Só que é uma cunha que eu acho que não é uma cunha. Por quê? Porque se a gente pegar a região de mais toques, né? A gente vai ver que na região onde tem mais toques, ela não se assemelha a uma cunha, ela se assemelha mais a um canal lateral, tá? É mais um canal lateral do que uma cunha isso aqui. Então, isso aqui é uma... Se eu pegar mais toques, considerar mais toques, isso aqui é uma cunha lateral. Então, eu falei do testículo, né? Rolinha, testículo direito, tá? Então, testículo esquerdo, rolinha, testículo direito, né? A cabecinha tá aqui, ó, tá? Então, aqui, se a gente romper essa resistência, aí beleza, o preço ele vai querer ir no tamanho da cabeça. Qual cabeça? Da glande, aqui, ó. Então, ele vai querer aqui, vir para cá, tá certo? Se ele confirmar esse rompimento dessa lateralidade, mas o mercado ainda está lateral. Apesar da alta ser linda ontem, ela é lateral, ela está dentro de um contexto lateral. Essa é a questão.
Ela está dentro de um contexto lateral. Então, se ela romper, beleza, ela vai entregar alta. Por isso que em Bitcoin a gente tem que estar comprado, porque a qualquer momento ele pode ter esse rompimento. A gente pode ter nos próximos dias um rompimento de alta. Então você tem que ter comprado Bitcoin todos esses dias aqui, porque se ele romper essa lateralidade, você já vai estar com lucro. Se ele não romper essa lateralidade, não tem problema. A gente vai ter um período mais longo de comprar barato e, quem sabe, lá na frente, no final do ano ou na metade do ano, ele entregue a alta esperada, tá? Mas é aquilo que eu comentei. Depois desse grande movimento de baixa, eu esperava o mercado lateral e o mercado está lateral. Ele está lateral, tá certo? Ele está na sobrevenda no gráfico de 4 horas aqui, quase subindo já, região de 60, né? Então ele está com uma alta confirmada aqui, supostamente. Mas a gente precisa ver no diário como é que tá. O diário está abaixo de 50 ainda. E abaixo de 50 ainda no diário é um mercado lateral, tá? A média, né? Tô falando aqui da média. É um mercado lateral que pode manter estabilidade para continuar a tendência de baixa, pois ele invadiu aqui a região inferior das 50. Então a gente está ainda lateral num período de acumulação. O que eu gostei da alta de ontem foi o seguinte: ela foi uma alta com bastante volume. Geralmente isso aqui é início de tendência, tá? Então, uma alta com volume desse tamanho, geralmente é início de tendência. Para confirmar essa tendência, a gente só precisa de mais um diazinho aqui de alta, rompendo a resistência de 62 mil e se mantendo acima dela, porque daí o nosso semanal vai fechar muito lindo, tá? Não adianta nada a gente chegar no domingo e esse engolfo de alta não existir mais, ele precisa estar ali presente. No domingo ele tem que estar aqui, ó, com essa, exatamente desse jeito aqui, ó. Então, se chegasse no domingo desse jeito aqui, eu esperaria mais alta para as próximas semanas. Esperaria um movimento de continuação de alta, e aí ele pode entrar em tendência de alta quando ele romper novamente essa resistência aqui, tá? Mas eu preciso que esse engolfo de alta seja validado. Pois semana retrasada foi bem bonita essa barra aqui, ó. Entrou bastante força compradora aqui na média 21. Isso aqui geralmente é reversão. Foi muito bonito, foi uma barra parecida com essa daqui, ó. Só que a gente precisa do engolfo de alta, tá? Então o engolfo de alta ele precisa se manter até domingo, às 21 horas. Então nos próximos dias a gente vai saber. A gente vai saber, tá? O meu grande problema com essa alta aqui é que ela é uma alta dentro de um contexto lateral. Então, ainda eu preciso de rompimento verdadeiro para eu me expor nas altcoins. Eu preciso do rompimento verdadeiro no Bitcoin para eu me expor nas altcoins com mais segurança. Se o Bitcoin romper tendência de alta verdadeira, aí eu me exponho novamente mais forte, pesadamente nas altcoins. Tá certo? Porque agora todas as altcoins estão com forte resistência. Todas elas. Por exemplo,